Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior, sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração, na nossa catequese destrinchada. Antes de nós começarmos o nosso vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, assistir o vídeo até o final, né? É importante também você assistir o vídeo até o final, não para o canal, obviamente, né? Mas para você também é importante ver o vídeo até o final, entender todo o processo, né? Porque hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, né? Um tema que muitas pessoas esqueceram, muitas vezes se esquecem de falar dele, ou elas não acham que é importante falar, mas é totalmente importante. Na verdade, nós vamos falar sobre dois temas. Assim como nós falamos sobre, na semana passada, sobre o céu e o purgatório, hoje nós vamos falar sobre o inferno e o juízo final. Falamos sobre o juízo particular na semana passada, e todos esses 5 temas aqui, né, é um total de 5, 6 temas aqui, né, que é o tema que inclui o fim do credo apostólico, que é o creio na vida eterna, né? Então essa vida eterna, ela está englobando tanto o juízo particular, quanto o céu, o purgatório, inferno, e também o juízo final. E a igreja chama todos esses temas de novíssimos, tá bom? Então, o que nós precisamos entender hoje? Então, hoje nós vamos falar sobre o juízo final e o inferno. Aquelas pessoas que não aceitaram a salvação de Deus, certo? Essas pessoas que não aceitaram a salvação de Deus, elas vão para o inferno. Então, entenda que já no começo da aula nós precisamos entender que vai para o inferno aquele que não abraçou a misericórdia de Deus, certo? Porque Deus foi misericórdia com essa pessoa, e muitas vezes essa pessoa renunciou, ignorou a misericórdia de Deus, certo? Este é o pecado contra o Espírito Santo, esse ignorar a misericórdia de Deus de forma concreta. Mas vamos lá então. Antes nós vamos começar falando sobre o inferno, tá bom? Não vamos falar primeiro ainda do juízo final, vamos falar sobre o inferno. E depois, e nós temos um tema no final ainda, porque o credo ele termina com amém. E vamos entender até mesmo essa palavra. Em uma palavra a gente pode tirar uma formação inteira. Lógico que a gente vai fazer tudo hoje, tá bom? Vai ser tudo hoje, todos esses temas hoje, para nós finalizarmos a primeira parte do catecismo. E aí nós encerramos a primeira parte, o primeiro módulo do catecismo, né? Que é falando sobre a profissão de fé, e passaremos para a segunda parte, que é a liturgia, como nós celebramos, o que celebramos, o que os católicos celebram, certo? Vamos lá então. Primeiro, vamos entender quem vai para o inferno. Vamos entender também o que é o inferno, como é o inferno também nas Sagradas Escrituras, e que Deus não manda ninguém para o inferno, tá bom? Quem vai para o inferno? Não podemos estar em união com Deus se não escolhermos livremente amá-lo. Então, ir para o céu, como nós falamos na semana passada, é uma decisão, é uma escolha. Ou seja, a pessoa escolhe ir para o céu. E como ela escolhe? A partir das suas decisões. Então, toda decisão que a pessoa vai tomando, ela vai se dando passos para ir para o céu ou para o inferno, tá bom? Não existe meio termo, certo? Existem as pessoas que vão passar pelo purgatório, mas elas vão chegar, como nós já aprendemos semana passada, vão chegar ao céu. Não podemos estar em união com Deus se não escolhermos livremente amá-los. Não podemos amar a Deus se pecarmos gravemente. E aí nós temos 3 pecados graves aqui, né? Aliás, 3 direções que o nosso pecado pode ofender Deus, ou seja, pecar contra Deus, pecar contra o nosso próximo ou pecar contra nós mesmos. Então, aquele que peca contra Deus, contra o próximo ou contra si mesmo e não se arrepende e não pede perdão e não encontra a misericórdia de Deus, esta pessoa está pecando gravemente e não pode dizer que está amando a Deus. Jesus nos adverte a cuidarmos das necessidades graves dos irmãos pobres e dos pequeninos. E aí ele fala assim, o catecismo vai dizer: morrer em pecado mortal, aliás, o catecismo vai dizer não. Isso aqui é algo que a gente precisa entender. Morrer em pecado mortal, sem arrependimento e sem dar acolhimento ao amor misericordioso de Deus,
significa permanecer separado dele para sempre, por nossa própria livre escolha. Então, o que Jesus quis dizer aqui de cuidar dos necessitados? Mateus 25. Quando nós fazemos algo para os necessitados, para aqueles que estão necessitados, nós fazemos para o próprio Deus. Quando nós não fazemos, nós não fazemos para o próprio Deus. Estive preso, me visitastes, nu e me vestistes, com fome, me alimentastes, e assim por diante, né? Ou estive preso e não me visitastes, nu e não me vestistes, e assim por diante, né? Este estado de autoexclusão, ou seja, essa escolha que eu mesmo fiz, ou seja, eu me excluo do céu, porque eu não aceito a misericórdia de Deus, então é uma autoexclusão definitiva, uma autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bens bem-aventurados, que se designa pela palavra inferno. Então, o inferno é definido por uma autoexclusão definitiva da comunhão com Deus. Então, até aqui nós podemos as pessoas podem se auto-excluir, né, do céu. Elas podem se auto-excluir dessa comunhão com Deus e com os bem-aventurados. Ou ela pode se incluir, ela quem escolhe, né? Se ela vive a misericórdia de Deus, ela se inclui. Se ela não vive a misericórdia de Deus, se ela não busca a misericórdia de Deus, ela se exclui da comunhão com Deus. Essa autoexclusão nós chamamos de inferno. Essa autoexclusão definitiva nós chamamos de inferno. Mas o que é este inferno? Jesus chama-o de Geena, ou fogo que não se apaga. Jesus chama de Geena, ou fogo que não se apaga. O inferno é reservado aos que recusam acreditar e converter-se até o fim da sua vida. Então, 2 pontos que são necessários para nós irmos para o céu ou não irmos para o céu. Ou seja, irmos para o inferno. Que é acreditar e converter-se. Porque existem muitas pessoas que acreditam em Jesus, mas não se convertem. Muitas pessoas, e não dá para se converter sem acreditar. Então a fé é o fundamento da esperança, daquilo que nós esperamos. Por isso, acreditar, ter fé, é o primeiro passo. Depois converter-se, ou seja, esse amor gerado em nós, que gera a esperança do que há de vir para as nossas vidas. O inferno é onde se perderá ao mesmo tempo a alma e o corpo, certo? Nós vamos falar, quando nós falamos do juízo final, aliás, nós falamos quando nós falamos da ressurreição da carne. Falamos quando nós falamos da ressurreição da carne, quando as almas vão se encontrar com os corpos, ou seja, a sua alma vai se encontrar com o corpo, tanto as pessoas que vão para o céu quanto para o inferno. E essas pessoas, todas elas vão ter a reunião do corpo com a alma, certo? E no inferno, não somente a alma, mas o corpo também se perderá e sofrerá e será condenado, porque foi o corpo o motivo, a forma como a pessoa pecou. Ela buscou o prazer do corpo e não as virtudes da alma. É o lugar onde serão lançados todos os que praticaram a iniquidade. Então, aqueles que praticaram a iniquidade, não acreditaram em Deus, não se converteram e principalmente não viveram essa misericórdia de Deus, elas vão se encontrar no inferno. Mas lugar aqui deve-se se entender por estado eterno do corpo e da alma. Vamos lá. O inferno não é somente um lugar, mas é um estado de espírito, é muito maior do que isso. Então, imagina aquela situação, eu já dei esse exemplo aqui, né? Situação onde você está muito alegre e o seu estado de espírito, por mais que possa acontecer até uma coisa ruim ao seu lado, mas você está alegre e você não perde a paz. Ou, no caso, também você está muito triste e não importa qualquer coisa que seja minimamente boa acontecer ao seu lado com outra pessoa e você não se alegra com aquilo, né? Ou seja, o seu estado de espírito está conforme aquilo que você está se sentindo. O inferno e o céu é da mesma forma. Essa paz ou essa ausência de paz vai acontecer. Essa Jerusalém, né, que é o céu, ou seja, essa cidade da paz que vai acontecer eternamente. Ou essa incapacidade de alcançar a paz, esse estado. Então, o lugar aqui pode ser usado
O inferno, essa palavra, a palavra lugar para o inferno ou para o céu pode ser usado, porém, entende-se aqui lugar por conta do corpo, não por conta da alma, porque a alma não precisa de um lugar, mas o corpo sim precisa, certo? Como é o inferno? Bom, o catecismo lá no parágrafo 1035 vai dizer assim: a igreja afirma a existência do inferno e sua eternidade. Então, para algumas pessoas, para alguns pregadores que discordam disso, o catecismo está sendo claro com você e você está cometendo uma heresia, certo? Se você é católico, você está cometendo uma heresia. A igreja afirma a existência do inferno e sua eternidade, ou seja, o inferno é eterno. Não existe a possibilidade de lá no futuro as pessoas que estiverem no inferno, elas forem redimidas. Não, elas escolheram não ser redimidas. E elas escolheram eternamente. As almas que ali desceram sofrem as penas do inferno, que é o fogo eterno, como o próprio Senhor fala. A principal pena do inferno consiste na separação eterna de Deus. E aqui eu quero abrir um adendo muito interessante para nós entendermos. Eu vou até voltar a câmera aqui para nós entendermos isso. Essa separação de Deus eterna não é somente uma separação onde eu vou me separar e não existirei mais em Deus. Não é isso. Entenda o seguinte: o céu é o lugar onde as pessoas irão amar plenamente a Deus. Não existirá ruga, ou seja, até mesmo aqueles impedimentos que hoje nós temos aqui na Terra para amar a Deus, as nossas imperfeições que nós temos para amar a Deus, as nossas limitações, elas não existirão nos céus. Deus retirará todas, nos lavará com o sangue de seu Filho Jesus, e esse sangue nos lavado vai nos revestir e nós amaremos a Deus eternamente. Opostamente falando, o inferno também é o oposto desse amor. E esse amor não será mais amor, mas será esse sentimento por Deus, esse desejo por Deus não será um amor, mas será um ódio eterno e infinito por Deus. Então, a pessoa não terá o mínimo. Então, aquela pessoa, vamos supor que aquela pessoa ela fala assim: eu amo a Deus. E ela vai na igreja. E ela, assim, até demonstra, em alguns momentos, amor a Deus. Mas, quando ela chegar no inferno, se caso ela não se arrepender dos pecados dela e for para o inferno, esta pessoa, ela vai odiar a Deus. E esse ódio vai consumir, é a maior dor que ela vai, porque vai consumir a vida dela. Imagina você odiar Deus eternamente. Então, assim, este é a maior dor da alma, de não poder mais amar a Deus como ela amava. Ela nunca amou a Deus sobre todas as coisas. Então, esta pessoa, ela não amou a Deus sobre todas as coisas. Por isso, ela se separa de Deus, ela escolhe se separar de Deus. Então, quando você for pensar sobre o inferno, pense nisso. Porque muitas vezes a gente pensa no inferno assim: não, eu vou sofrer lá. Isso ainda é muito egoísta. Pensa, Deus não será amado por você. Deus continuará sendo o mesmo. Sempre. Ontem, hoje e sempre. Ele continuará sendo o mesmo. Mas você não irá amá-lo. Você não irá amá-lo. Imagina você, pela eternidade, dizer que não ama a Deus. Entender, sentir, viver esse ódio eterno e infinito por Deus. Então, por isso nós precisamos nos converter. Vamos voltar agora para o nosso resumo aqui. O inferno nas Sagradas Escrituras. Aqueles que abusaram da liberdade e não tiveram responsabilidade com ela, irão para o inferno também. Então, abusar da liberdade e não ter responsabilidade com ela. Eu posso tudo. Sim, você pode tudo, mas nem tudo te convém. Por isso você tem que ter responsabilidade com as coisas que você recebe, principalmente com a liberdade que você recebe. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então, permanecei nessa liberdade. Então, Deus nos chama a liberdade, mas nos chama a ter responsabilidade. Quem abusa da liberdade, perde a liberdade, se torna escravo daquela irresponsabilidade que ela cometeu. A igreja faz constantemente um apelo urgente à conversão. Então, a igreja vai nos chamar constantemente, todos os dias, a igreja nos chama à conversão.
A igreja também nos convida a termos responsabilidade na liberdade, ou seja, somos livres, mas precisamos ter responsabilidade. A liberdade ela não pode ser vivida de qualquer forma. Entenda, uma pessoa que fala assim, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, ela não pode. Ela não pode, porque ela provavelmente está ultrapassando limites que não são delas. Às vezes não limites dos outros, ou não limites delas, mas limites de Deus. Então ela precisa entender que essa liberdade existe até o ponto em que ela é responsável. Usar e não abusar da liberdade. Ou seja, a liberdade ela deve ser usada e não abusada. Entendeu? Vamos lá. Um exemplo bom, e eu gosto desse exemplo, o K2, ele fala assim, que o Guilherme K2, do Santa Carona, ele fala assim, que nós, é como se a liberdade, esse bem, a nossa alma, fosse um brinquedo que nós temos. Então, o brinquedo, se uma bola, por exemplo, uma bola, se você jogar ela na quadra, num campo, você está jogando ela da forma correta, certo? Mas vamos supor que você queira jogar ela numa parede de caco de vidro, em que tenha caco de vidro, né? Ou jogar em alguma coisa espienta, pontiaguda. A bola foi feita para aquilo? Não, né? Então, da mesma forma, nós precisamos entender que se nós usamos o bem que nós temos, o bem que nós recebemos, a liberdade, a nossa alma, a graça que nós recebemos, o perdão que nós recebemos, para de uma forma abusiva, nós não estamos condizendo, ou seja, aquilo vai estragar, aquela bola vai estragar, uma hora ou outra ela vai furar, né? E rapidamente ela fura. Aí tem os termos aqui. Usar é utilizar e tornar algo útil, ou seja, usar a liberdade para tornar a liberdade útil para você. E o abusar da liberdade é usar de forma excessiva, ou seja, além dos limites, além daqueles limites definidos. Então, existe um limite para usar a bola, existe um limite para usar certos brinquedos. Todo objeto que você tem, ele foi feito para uma finalidade, né? Da mesma forma, a nossa alma, a nossa liberdade, a vida que nós temos, o nosso corpo, ele também foi feito para uma finalidade. Se nós não utilizamos esses bens que recebemos de Deus, principalmente esses bens que recebemos de Deus, nosso corpo, a nossa alma, para de forma útil, ou seja, tornar útil e não tornar abusivo, não tornar excessivo o abuso, nós estaremos indo se não fizermos isso, se não vivermos dessa forma útil, nós iremos para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. 1037 vai dizer assim, ó, parágrafo 1037. Deus não predestina ninguém para o inferno, então não existe predestinação. As pessoas que falam que existe predestinação tanto para os salvos quanto para os condenados, isso não existe. É a pessoa que escolhe. Ah, mas Deus sabe que que a pessoa vai se condenar. Deus sabe isso, sabe. Porém, ele deixa a pessoa livre. Ela escolhe. Ele não intervém. Mas ele poderia intervir, ele poderia levar a pessoa para a igreja, ele poderia fazer alguma coisa para ela se converter. Bom, provavelmente ele fez. Provavelmente não. Sem sombra de dúvidas, pelo amor que ele tem, ele fez. Retira essa palavra provavelmente aqui, tá bom? Eu falei, mas ele fez. Ele fez algo. A pessoa que não escolheu. O que ele deu para a pessoa era suficiente para dizer sim. E ela disse não. Para ter semelhante destino, é preciso pecar mortalmente e persistir nele até o fim. Então, só o pecado mortal não é suficiente. O pecado mortal, ele leva, mas se a pessoa persistir neste pecado até o fim. O pecado mortal é uma aversão voluntária a Deus. O que é o pecado mortal? É uma aversão voluntária a Deus. Que nada mais é do que eu falei lá no início, esse ódio a Deus, que é eterno e voluntário. Ou seja, eu escolho odiar a Deus. Eu escolho, mesmo que os meus lábios estão falando que eu ame a Deus, eu escolho odiar a Deus. Esse escolher odiar voluntariamente, essa aversão a Deus, ela se chama pecado mortal. E aqui um adendo para nós colocarmos aqui, né? O pecado mortal, ele precisa de 3 características
E se não tiver uma dessas características, não é pecado mortal. O primeiro que vamos até escrever juntos aqui com vocês, o primeiro é matéria grave, certo? Se for de matéria grave, ou seja, contra os 10 mandamentos ou contra os mandamentos da igreja, é matéria grave, certo? Se atentar diretamente contra esses pecados, matéria grave. A outra coisa também é consciência. Consciência, deixa eu colocar acento aqui, né? Consciência. E terceira coisa também é você ter liberdade. Ou seja, se você faz de forma livre. Porque às vezes a pessoa pode cometer de matéria grave, mas ela não está sendo livre. Não está sendo ou não está sendo consciente. Ou é consciente e é livre, mas não é matéria grave. Então, nesses casos, é um pecado venial. Certo? Pecado venial é quando não existe nenhuma dessas. Quando falta uma dessas três realidades aqui. Quando tem as três juntas, aí é pecado mortal. A igreja implora a misericórdia de Deus, que não quer que ninguém pereça, mas que todos se convertam. Então, Deus quer que todos se convertam. Deus quer que ninguém se pereça. Deus não quer que ninguém se pereça. Por isso, ele utiliza da igreja para implorar essa misericórdia de Deus. Na oração eucarística 1, a igreja reza assim: aceitai benignamente, Senhor, a oblação que nós, vossos servos, com toda a vossa família, vos apresentamos. Dai a paz aos nossos dias, livrai-nos da condenação eterna e contai-nos entre os vossos eleitos. Só para nós encerrarmos essa oração, essa breve oração aqui, para nós encerrarmos este momento falando sobre o inferno. Agora, depois desses 20 minutos aqui falando sobre o inferno, vamos falar sobre o juízo final. O que é o juízo final? Primeiro, ocorrerão alguns passos. Ocorrerá o primeiro passo da ressurreição. E depois toda a verdade será revelada. E assim só o Pai sabe o dia e a hora desse momento. Mas vamos falar sobre essa ressurreição que acontecerá no juízo final. Então, o juízo final é a retribuição final no fim dos tempos, conferindo os frutos das ações de cada um. Por que existem dois juízos? Existe um juízo particular, que nós falamos na semana passada, que a pessoa passa automaticamente, instantaneamente, assim, após a sua morte, e existe o juízo final. Por que vão existir dois? Mas se ela já está no céu, por que ela vai passar por outro juízo? Será que alguma coisa mudou? Será que ela pecou no céu? Ou uma pessoa que foi para o inferno, será que ela se converteu lá no inferno? E ela vai passar por um juízo, passar por uma revisão da condenação dela? Não, não é isso. Não é uma revisão da condenação. Na verdade, é uma revisão das consequências das ações da pessoa. Vamos lá. Imagina que você plante uma árvore, certo? Você planta uma árvore. E ali, o ato de plantar uma árvore é bom em si, mas também não tem um agravante. Então ali, né, não é algo assim excepcional. Mas vamos supor que daqui 1000 anos, ou sei lá, 1000 anos não, né? Mas daqui 50 anos, quando você já estiver morto, ter passado pelo seu juízo particular, aí aquela árvore, uma macieira, alguma coisa, uma pessoa que está extremamente morrendo de fome, ela encontra aquela árvore e ela se alimenta daquela árvore. Essa pessoa, ela foi alimentada por uma ação sua. Foi uma ação sua que deu alimento para aquela pessoa e salvou a vida daquela pessoa. Ou seja, você salvou a vida de alguém, você ajudou alguém. Da mesma forma, vamos pensar numa atitude ruim que você cometa. Por exemplo, uma pessoa que escreve um livro de heresias. Então, aí ela escreve, ela morre, vai para o inferno, se ela não se arrepender, vai para o inferno, e aí, indo para o inferno, aquele livro continua, aquela ação da pessoa continua, ela perpetua. E aí uma pessoa lá na frente lê o livro daquela pessoa e se torna também um herege. Ou seja, você foi causa de escândalo para uma pessoa, mesmo após a sua morte, porque uma ação sua levou essa pessoa a ser escandalizada. Obviamente, essa pessoa
ela pode se perder também. E aí a responsabilidade da perda daquela alma é sua. Então a responsabilidade da salvação das pessoas ou da condenação das pessoas também vai ser levada em conta no juízo final. Agora vamos ler de novo essa frase. O juízo final é a retribuição final, ou seja, a última retribuição no fim dos tempos. A gente pode até tirar essa parte no fim dos tempos. É a retribuição final. É a retribuição final, conferindo os frutos das ações de cada um. Ou seja, o fruto que você fez de uma ação, se ele é bom, ele vai produzir bons frutos. Se ele é mau, ele vai produzir maus frutos. Certo? Depois da ressurreição dos justos e pecadores, ou seja, haverá a ressurreição tanto dos justos quanto dos injustos. Haverá o juízo final. Então, essa ressurreição, depois dessa ressurreição da carne, para os justos e injustos, justos e pecadores, haverá o juízo final, que é essa retribuição dos frutos das ações de cada um. Será a hora em que uns ressuscitarão para a vida e outros para a morte. Porém, todos, ou seja, todos ressuscitarão, ou para a vida ou para a morte. Aí haverá a ressurreição da vida e a ressurreição de condenação. E o próprio Jesus ele vai falar sobre essas duas condenações. Aquele que ressuscita para a vida e aquele que ressuscita para a morte. Todas as ações se reunirão na presença de todas as nações, não ações. Todas as nações se reunirão na presença de Jesus. Ou seja, tudo estará em volta de Jesus. Todos estarão em volta de Jesus. E Jesus separará uns dos outros. Como ele disse lá em Mateus 25. Como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. Só para nós entendermos isso aqui. Olha que belo. A ovelha é um animal dócil. É um animal que ela não é resiliente. Ela é dócil. Ela é obediente. O cabrito, ele tem chifres, ou seja, ele demonstra uma agressividade. Ele demonstra uma rebeldia. Ele demonstra uma resistência a Deus. Né? Não o cabrito, né? Obviamente, mas o cabrito aqui é o símbolo da resistência. Ele resiste, ele agride, ele é agressivo. Né? E a ovelha, ela é dócil. Né? Ela é dócil, ela é amável, ela é até usando palavras menos másculas, né? Ela é fofa e assim por diante. Então, sim, e o cabrito você vê que ele é agressivo. Você vê que ele agride do nada e sem motivos. Então, sim, essa é a diferença. Por isso que Jesus usa ovelhas e cabritos. Para separar lá em Mateus 25. Eu gostaria que você pausasse o vídeo, se você puder, e leia essa passagem de Mateus 25, principalmente quando fala do juízo final lá, né? Obviamente do juízo final. E a verdade será revelada. Será revelada a verdade da relação de cada homem com Deus. Ou seja, é aquilo que Santa Teresa de Calcutá ela vai dizer. No fim, não é entre você e Deus. Perdão. No fim, não é entre você e a pessoa. Não é entre você e um monte de gente. É entre você e Deus. Então, o que importa é a sua relação com Deus. E a sua relação, ela transborda. Quando você tem uma boa relação com Deus, ela transborda nos outros. Quando você tem uma péssima relação com Deus, ela transborda nos outros. Mesmo que você queira ter uma boa relação com os outros, você não vai ter, porque não tem uma boa relação com Deus. Certo? O juízo final revelará todas as últimas consequências de nossos atos. Olha aqui, lembra daquela árvore que você plantou? Então, haverá consequências. Vamos supor que aquela árvore sei lá, eu não consigo ver algo negativo. Tipo assim, a árvore caiu e matou uma pessoa. Mas aí não é culpa da pessoa, né? Entenda. Isso não seria culpa da pessoa. Mas os frutos bons e os frutos ruins. Então todos os frutos, as consequências. E aí eu me lembrava muito daquele filme Efeito Borboleta, né? E até coloquei aqui, ó, né? Efeito Borboleta, ou seja, aquela pessoa, a gente vai saber todos os mínimos detalhes de todas as nossas mínimas ações. Esse vídeo que eu estou fazendo hoje, ele vai perpetuar e vai ser algo que vai gerar frutos. Eu espero que gerem frutos bons, né? Ou seja,
todas as ações nossas elas vão ter consequências. Cada ato nosso influenciou outros atos, como o efeito borboleta, até o fim dos tempos, sejam bons ou sejam ruins. Então, eu falei uma palavra, aquela palavra foi escutada por uma pessoa, a pessoa ficou chateada, a chateação dela fez ela sair da igreja, ela saindo da igreja fez... E aí você vai vendo que vai virando uma bola de neve, vai se espalhando exponencialmente, ou seja, vai se virando, ramificando com várias outras ações. O que cada um tiver feito ou deixado de fazer de bem durante a sua vida terrena. Então, todas as atitudes que você não realizou, todas as atitudes boas que você não realizou, ou atitudes boas que você realizou. E aí, Santo Agostinho vai falar o seguinte: todo o mal que os maus fazem é registrado. É registrado. E eles não sabem. No dia em que Deus virá e não se calará, Salmo 53, então ele se voltará para os da sua esquerda, na terra dirá-lhes: eu tinha posto para vós os meus pobrezinhos. Eu, cabeça deles, estava no céu sentado à direita do Pai, mas na terra os meus membros tinham fome. O que vós tivesseis dado aos meus membros teria chegado à cabeça. Quando eu coloquei os meus pobrezinhos na terra, constituí-os vossos portadores para trazerem as vossas boas obras ao meu tesouro. Vós nada depositastes nas mãos deles, por isso nada encontrais em mim. Então, basicamente é uma outra forma que Santo Agostinho disse para a passagem de Mateus 25. Eu recomendo mais uma vez, se você não leu, leia Mateus 25 para nós continuarmos essa aula, tá bom? Então pausa, leia, depois volte a ver essa aula. Só o Pai sabe o dia e a hora. Esta hora só é conhecida pelo Pai. O próprio Jesus disse isso. Nem eu conheço, somente o Pai sabe a hora e o dia. Só ele sabe o dia e a hora. Só ele decide sobre a vinda de Jesus. Ainda assim, mesmo sendo a vinda de Jesus, só o Pai sabe. E o Pai pronunciará sua palavra definitiva sobre toda a história. Ele botará o ponto final. O juízo final, então, revelará como a justiça de Deus triunfa de todas as injustiças. Não haverá mais injustiça. As pessoas que foram injustas estarão no inferno, as pessoas que foram justas estarão no céu. Todas as injustiças cometidas pelas suas criaturas. Como o seu amor é mais forte do que a morte. Então ele revelará que o seu amor é mais forte do que a morte. Então, aparentemente, parece que o amor de Deus não reina, né, na nossa vida. A gente vê atentados, agressões e tudo mais. A gente vê isso e a gente acha o amor de Deus sumiu. A gente vê doenças, enfermidades e tudo mais. A gente pensa, o amor de Deus não existe. O amor de Deus não é mais forte do que a morte. Mas ele provará que é verdade. Ele revelará que esse amor é mais forte do que a morte. Basta nós crermos. Nós precisamos... Basta não. Ele revelará. Nós precisamos crer para levarmos uma vida digna. Uma vida de fé. Isso não é um discurso alarmista, né? Não é, mas é um chamado à conversão da própria igreja. Falar do juízo final daquelas pessoas... né? Eu vejo muito aquelas pessoas que falam assim... O fim do mundo está próximo. O fim dos tempos está próximo. E elas são taxadas como loucas, como conspiracionistas e tudo mais, tal. Bom, aquela pessoa, de certa forma, ela tá certa, né? Mas pregar somente isso não é o correto, né? Você vê que agora que eu estou falando sobre o fim do mundo, agora que eu estou falando do fim dos tempos, aqui. Mas nós precisamos falar também, como precisamos falar de outros temas. Não é um discurso alarmista e nem exagerado. Para nós católicos é um chamado à conversão. Então falar do fim dos tempos, falar do juízo final é um chamado à conversão. Enquanto Deus dá aos homens o tempo favorável, o tempo da salvação. Então, esse tempo favorável. Então, o tempo favorável é o tempo da conversão, é o tempo de agora. Quando Deus quando Deus enviar o seu filho, quando o Pai enviar o filho para
uma segunda vinda que a gente chama de parousia, essa aí acabará o tempo favorável, o tempo da salvação. Falar do juízo final também pode fazer três situações nas nossas vidas. Inspirar o santo temor de Deus, ou seja, procurar amar a Deus. Agora eu vou amar a Deus porque o juízo final pode acontecer a qualquer momento. Eu vou me empenhar na justiça no reino de Deus e também eu vou anunciar a feliz esperança do regresso do Senhor. Nós estamos começando essa semana, né? Começamos no domingo esse anúncio da feliz esperança do regresso do Senhor, que é o advento, que nós chamamos de advento. O advento, ele é tanto... são 3 adventos que nós vivemos. O advento da encarnação de Jesus, que já aconteceu no Natal, né? No Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O advento de Cristo nas nossas vidas, quando ele vem até nós e nos converte, nos leva até ele. E o advento quando ele virá nos últimos tempos, quando toda a igreja canta Maranata, ou seja, vem Senhor Jesus. Certo? Então, todas essas realidades, elas nos inspiram, nos empenham e nos anunciam a esperança do regresso do Senhor. A esperança de novos céus e nova terra. O que são esses novos céus e as novas terras? Né? O fim é a plenitude. Então vamos lá. No fim dos tempos, o reino de Deus chegará à sua plenitude. Depois do juízo final, os justos reinarão para sempre com Cristo. Reinar com Cristo, glorificados em corpo e alma. E o próprio universo será renovado. Ou seja, toda a hostilidade que existe no mundo não existirá mais. Hostilidade no sentido, o corpo não será mais afetado por hostilidades, por doenças, por risco de morte. Não haverá mais. Ele será renovado. Esta renovação misteriosa transformará a humanidade e o mundo. São os novos céus e as novas terras. Será a realização definitiva do desígnio de Deus de reunir sob a chefia de Cristo todas as coisas que há nos céus e na terra. Então, essa realização definitiva do desígnio de Deus, o que Deus quer, né? O que Deus quer é reunir todos ao redor de Cristo. Céus e terra ao redor de Cristo. Neste mundo novo, que será Jerusalém Celeste, Deus terá sua morada entre os homens. Apocalipse 21:4 vai dizer assim: há de enxugar-lhes dos olhos todas as lágrimas, a morte deixará de existir, e não mais haverá luto, nem clamor, nem fadiga, cansaço, não haverá mais, porque o que havia anteriormente desapareceu. Finalmente, o gênero humano se une a Deus plenamente. Para o homem, esta consumação será a realização final da unidade do gênero humano, a realização da unidade do gênero humano, querida por Deus desde a criação. Deus nos criou para que nós sejamos um com Ele, mas o homem, pelo seu pecado, decidiu não ser, mas pela salvação de Cristo, Deus retomou essa reconciliação. E o homem agora deve decidir se quer retomar essa reconciliação e essa unidade com Deus, ou se ele não quer. Ele decide agora. Unidade é esta que a igreja peregrina era que a igreja peregrina é como um sacramento. É como o sacramento. Não serão mais atingidos pelas coisas que destroem e ferem. Então não haverá mais pecado, não haverá mais manchas, não haverá mais amor próprio. No céu não existe amor próprio. No céu não existe amor próprio. No céu não existe manchas e no céu não existe pecados. A visão beatífica, ou seja, em que Deus se manifestará aos eleitos de modo inesgotável, será a fonte inexaurível da felicidade, da paz e da mútua comunhão. O que quer dizer isso? Nós veremos a Deus. Os santos, os salvos, verão a Deus beatificamente, ou seja, essa alegria, essa visão da alegria que é beatífica, né, que é dos bem-aventurados, da felicidade, essa visão da felicidade, nós veremos a felicidade, que é o próprio Deus, o próprio Senhor. O universo todo espera ansiosamente por este momento. Todo o cosmos espera este destino final do homem. Então,
essa hostilidade que existe na natureza, por exemplo, os animais hostis e tudo mais e tal, eles estão sobre a ação do pecado do homem, do desejo do pecado do homem. Quando este pecado for extinguido, essa hostilidade não existirá. Mas também a hostilidade, por exemplo, do universo. O homem não pode ir de qualquer jeito para o universo, para o espaço, né? Nessa, a gente não haverá mais hostilidade, não haverá mais violência, não haverá mais morte, certo? O universo e todas as criaturas esperam essa revelação dos filhos de Deus. Romanos 8, só para lembrar, não vamos ler aqui essa parte, depois se você quiser pausar para ler aqui, ou ir lá procurar na sua Bíblia, Romanos 8, 19 a 23, certo? Viram que a gente usou muito a palavra de Deus aqui para atestar que isso aqui está na palavra de Deus, está na Bíblia. Obviamente, não só a Bíblia é importante, mas outras coisas, outras fontes também são importantes. Pois este mesmo universo será transformado também, para que o próprio mundo, restaurado no seu estado primitivo, ou seja, o mundo será restaurado no seu estado primitivo. Esse mundo também estará sem mais nenhum obstáculo, não terá mais nenhum obstáculo ao serviço dos justos. E também esse mundo participando na sua glória, na sua glorificação em Jesus Cristo ressuscitado. Ou seja, o mundo todo, o universo todo glorificará a Deus. Não somente os homens, mas todo o universo glorificará a Deus. Mas tudo isso é uma incógnita, ou seja, a gente não sabe de forma corretamente, exatamente como se acontecer. Ignoramos o tempo em que a Terra e a humanidade atingirão a sua plenitude. Eu já disse, só Deus, o Pai, sabe o dia e a hora. Não sabemos como é que o universo será transformado. Também não sabemos o como. O que Deus vai acontecer? A gente sabe que não haverá hostilidade, que não haverá morte, que não haverá sofrimento, que não haverá lágrimas, né? Como a própria palavra diz, certo? O tempo do pecado irá passar. Então, não existirá mais pecado. Não existirá mais pecado. Ficarão a nova habitação preparada pelo Senhor, onde reinará a justiça e a felicidade. Felicidade é esta que satisfará e superará todos os desejos de paz que se levantam no coração dos homens. Então, seu desejo de paz hoje, ele só será saciado no céu. Ele só será essa felicidade que satisfará e superará todas as felicidades que o homem possa ter. O trabalho desta terra. Então, qual que é o trabalho nesta terra? Nesta visão, muitos podem dizer que seria inútil trabalhar para desenvolver essa terra daqui, sendo que ele será em breve renovada. Ou seja, para que eu vou trabalhar para que a terra seja melhor se eu não vou... Se isso aqui vai mudar. Se Deus vai mudar, se ele que tem poder de mudar, vai mudar. Eu não tenho poder de mudar. Não. A gente precisa fazer a nossa parte. Converter os corações, levar os corações a ser convertidos. Porém, esta renovação que há de vir deve ativar o... Deixa eu só tirar isso aqui. Deve ativar o desenvolvimento desta terra. Ou seja, nós vamos desenvolvendo aos poucos essa terra. Como a gente tem feito isso pelas tecnologias, pelas coisas. A tecnologia tem ajudado, mas ao mesmo tempo tem atrapalhado, né? E a gente precisa balancear isso aqui. Pois assim cresce o corpo da nova família humana, que prefigura o mundo futuro, ou seja, que antecede o mundo futuro. O crescimento deste mundo não é a mesma coisa que o crescimento do reino de Cristo, mas um contribui para que o outro cresça. Então, o reino deste mundo contribui para que o reino de Cristo cresça neste mundo, certo? O que temos hoje será purificado neste futuro. No parágrafo 1050 vai dizer assim: os frutos excelentes da natureza. Os frutos excelentes da natureza são os bens da dignidade humana, a comunhão fraterna e a liberdade. Bens da dignidade humana, ou seja, o homem se tornará digno perfeitamente. Não será anjo, mas será homem, digno, cheio de bens. Essa comunhão fraterna, ou seja, não haverá mais egoísmo, não haverá mais ódio entre as pessoas. E uma liberdade também, uma liberdade usada de forma legítima. Os frutos excelentes da natureza serão purificados de qualquer mancha e iluminados e transfigurados quando Cristo entregar ao Pai o reino eterno e universal. São Cirilo de Jerusalém vai dizer assim:
A vida subsistente, ou seja, a vida que existe hoje e verdadeira, é o Pai que, pelo Filho e no Espírito Santo, derrama sobre todos, sem exceção, os dons celestes. Graças à sua misericórdia, também nós, homens, recebemos a promessa indefectível da vida eterna. Certo? Agora, para nós terminarmos, vamos falar sobre o Amém. Encerramos então aqui a parte onde nós falamos sobre o creio na vida eterna. Vamos agora terminar só para falar do Amém, né? Seria muito estranho falar tanto, mas vou tentar falar aqui pelo menos em 10 minutos essa parte aqui. A última palavra do credo, tanto o credo quanto a Sagrada Escritura, no Apocalipse, terminam com a palavra Amém. Se você olhar, a Bíblia ela termina com a palavra Amém, que significa assim seja. Na verdade, é muito mais profundo do que isso. A gente vai entender aqui. Também se usa esta palavra no fim das orações do Novo Testamento. Quando Jesus ele ensina o Pai Nosso, né? Ele vai nos ensinar o Amém. Ou seja, essa confirmação, esse assim seja. E a igreja também finaliza suas orações com ela. Ou seja, a palavra que a gente fala tanto, né? A gente precisa entender o que ela significa. A palavra Amém significa crer. É como se eu assinasse embaixo. Eu falasse, eu rezasse, ou Deus assinasse Amém. Esse crer. Amém, a palavra Amém está ligada à mesma raiz que a palavra crer. Raiz que exprime solidez, confiança e fidelidade. Ou seja, eu coloco a minha confiança, eu coloco a minha solidez, a minha força, a minha fidelidade. Eu firmo a minha fidelidade a Deus nessa situação. Eu creio em Deus, amém. Eu creio na vida eterna, amém. Eu creio que o inferno existe, amém. Eu creio no céu, amém. Eu creio na vida nova, nos céus e terras novos, amém. Ou seja, eu creio, é dizer eu creio, certo? Se compreende que o amém se pode dizer tanto da fidelidade de Deus para conosco, como da nossa confiança nele. Ou seja, é uma via de mão dupla. O amém é uma via de mão dupla. Deus pode falar amém para nós, ou seja, ele comprovar que algo, por exemplo, se você pede uma graça, uma cura, e Deus fala amém, essa cura acontece. Se Deus fala uma coisa e você fala amém, essa coisa, você entra em conformidade com Deus. O Deus do amém. A expressão Deus de verdade é encontrada no profeta Isaías como o Deus do amém, que nada mais é do que essa expressão quer dizer que Deus é fiel às suas promessas. Lembra lá que amém é fidelidade, nós acabamos de falar. Nosso Senhor Jesus emprega com frequência a palavra amém, com a intenção de sublinhar a confiança que deve inspirar a sua doutrina, a sua autoridade fundada na verdade de Deus. Ou seja, esse sublinhar a confiança. É como se fosse é como se eu desse o meu atestado, falasse, não, ó, eu assino embaixo, eu creio, ou o próprio Deus fala, eu assino embaixo, eu creio também nisso, eu afirmo isso aqui, eu coloco a minha confiança nisso aqui. Qual o significado do amém no credo, ou seja, na profissão de fé? Ele retoma e confirma a palavra com que começa, creio. Então ele começa com creio e termina com amém. Então, a primeira palavra do credo é creio em Deus Pai, né? Ou seja, a palavra creio. E ele termina com amém. Crer é dizer amém às palavras de Deus, ou seja, eu digo amém para as palavras de Deus, para as promessas de Deus e para os mandamentos de Deus. Certo? Então não dizer somente para as palavras ou somente para as promessas. O grande problema dos protestantes hoje, o grande problema dos católicos hoje é que eles falam amém somente para as promessas. Deus é um Deus de promessas, mas ele é um Deus de palavras e um Deus de mandamentos, um Deus de ordem, que coloca ordem nas coisas. E se nós não dissermos amém para os mandamentos e para a palavra de Deus, nós não entraremos. A gente só quer o bem, a gente só quer o que nos faz rir, mas a gente não quer agradar a Deus e dizer amém a Ele. Crer é fiar-se totalmente naquele que é o amém, de infinito amor e perfeita fidelidade, ou seja, o próprio Cristo, o alfa e o ômega, aquele que é o depósito da nossa fé. A vida cristã de cada dia será, então, o amém. O amém ao creio da profissão de fé do nosso batismo.
que o teu símbolo seja para ti como um espelho. Revete, ou seja, se veja nele novamente, para ver se crês tudo quanto dizes crer, e alegra-te todos os dias na tua fé. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Olha, usa o credo, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, assim por diante. Olha isso. Você está acreditando em tudo que você está dizendo? Lembra que isso aqui não é uma oração. Lembra que o credo não é uma oração, é uma profissão de fé. Eu estou professando a minha fé. Se você não crê, você precisa rever todas as suas atitudes. E alegra-se todos os dias da tua fé, se você acredita. Se você não acredita, você precisa acreditar. Certo? E por fim, Jesus é o Amém. Definitivo do Pai, do amor do Pai para conosco. Ou seja, é a resposta, não somente a resposta, mas é o Amém definitivo do amor de Deus para nós. Pois ele assume e leva ao bom termo o nosso Amém ao Pai. E aí, a gente tem essa passagem de 2 Coríntios, a gente não precisa ler ela hoje aqui, mas vamos ler aqui. É que todas as promessas de Deus encontram nele um sim. Deste modo, por seu intermédio, nós dizemos amém a Deus a fim de lhe darmos glória. E aí a doxologia, ou seja, no missal romano, vai dizer assim, a oração final da oração eucarística vai dizer assim: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Encerrando, assim, a nossa primeira parte do catecismo, certo? Então, uma alegria enorme para mim terminar essa primeira parte do catecismo. Então, então a gente pode realmente nos alegrar com isso. Eu estava procurando meu catecismo aqui para a gente ver o quanto nós evoluímos. Eu estou com o meu catecismo longe aqui. Enfim, não importa. O importante é que nós terminamos. Semana que vem, nós já começamos a primeira parte, a segunda parte do catecismo, certo? Essa segunda parte onde nós vamos falar sobre a celebração, a liturgia e os sacramentos. Liturgia e sacramentos, na verdade. Vamos falar sobre liturgia e sacramentos. Como a igreja celebra e o que a igreja celebra, que são sacramentos, certo? A ação de Cristo na igreja, pela igreja. Tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E vamos chegar a mais pessoas neste canal aqui. Junte-se à catequese destrinchada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.